milionário humilha a fazendeira por conta da herança. Você não vai acreditar na reação dela. Maria sempre foi uma mulher forte, mas até os mais corajosos podem ter seus limites testados. No vilarejo de São Luís, a herança de seus pais agora era tudo o que ela tinha. Assim que os advogados entregaram a papelada, todos viram o magnata Ricardo com seu terno caro e sorriso arrogante, atravessando o pátio da fazenda que Maria herdara. Os murmúrios começaram. Era como se um trovão tivesse ecoado na pequena comunidade. Aquela fazendinha insignificante, dizia ele, com o tom de debochar. A cada gargalhada, Maria sentia um nó apertando seu peito. Como ele se atrevia? Ricardo era o rei da cidade. Seu poder e influência eram grandes o suficiente para fazer todo o mundo se calar. Ele olhou para Maria com olhos cheios de desprezo. Você vai conseguir sozinha? Essa terra está mais para um campo de batatas do que qualquer outra coisa. Os risos da multidão ressoavam como agulhadas em sua alma. Maria não se deixou vencer pelo sofrimento. Em vez disso, decidiu que era hora de agir. Quando voltou para casa, um instinto a guiou até o sótão da velha fazenda. Era lá que seus pais guardavam as antiguidades, tralhas de um tempo que parecia longe, mas que pulsava dentro dela. Em meio a caixas empoeiradas, encontrou um diário. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era bela. Ao ler, os olhos de Maria brilharam enquanto um mundo desconhecido se revelava. Histórias de luta, de amor e principalmente de uma rivalidade ardente com a família de Ricardo, que suas memórias haviam ofuscado. A emoção se intensificou. Descobriu-se que não apenas suas raízes eram profundas, mas a contenda entre os dois clãs vinha de muito tempo. Havia mentiras, traições e, pasmem, o antigo tratado, se revelado, podia mudar tudo. Maria suava ao virar cada página, a ansiedade a consumindo. O que mais ela poderia descobrir? A história de sua família era mais rica e complexa do que imaginava. Determinada, Maria decidiu confrontar Ricardo. Aquele homem que a menosprezara repetidamente deveria enfrentar a verdadeira força dela. O que você acha que sabe sobre mim? Eu não sou a coadjuvante da sua história, gritou com a voz firme, encarando-o. Mas nesse momento, o inesperado aconteceu. Um velho amigo da família, que ela nem sabia que estava na cidade, se aproximou. Estou com você, Maria. Vamos juntos nessa. A oferta de ajuda pegou Maria de surpresa, como um raio de esperança que iluminava a escuridão. Uma competição se aproximava, e Maria estava prestes a entrar em uma batalha não só pela fazenda, mas pela sua dignidade. Por sua história, enquanto a tensão crescia na comunidade, uma questão pairava no ar. Até onde Maria estaria disposta a ir para proteger suas raízes? E como isso afetaria tudo ao seu redor? O quê? Mas estava enterrado nas sombras do passado que poderia mudar suas vidas para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava com o coração acelerado, a adrenalina correndo em suas veias. Vou enfrentar Ricardo, pensou. Mas antes que pudesse dar um passo, um grito cortou o ar. As pessoas ao redor viraram-se num susto. Era um homem, um velho com um aspecto desgastado, aparecendo das sombras. Ele estava desorientado e apontava freneticamente para a fazenda, a boca aberta em descrença. "O que você está fazendo aqui, velho?" perguntou Ricardo, com desprezo enquanto os outros murmuravam. Mas antes que alguém pudesse se pronunciar, o homem gritou: "Eu sou o verdadeiro herdeiro! Essa fazenda é minha!" O silêncio caiu como um manto pesado. Todos olhavam com atenção. Até Maria ficou paralisada. O velho, com os olhos arregalados, começou a contar uma história que parecia de cinema. Ele disse que era filho de um irmão ilegítimo dos pais de Maria. Tudo foi escondido, mas eu sou o verdadeiro dono desta terra. Havia um acordo que meus pais fizeram, e agora, a hora de contar tudo. Ricardo riu, mas não era uma risada de deboche. Era uma risada nervosa, como se ele mesmo não estivesse acreditando no que ouvia. "Você? Um mendigo? O que você sabe sobre essa fazenda?" Ele disparou, mas o olhar do velho estava centrado em Maria com um poder indiscutível. Maria sentia um nó na garganta afrouxar e apertar de novo. Qual era a verdade? Seria tudo uma farsa? O velho continuou, revelando que havia um testamento escondido. Um documento que podia reverter toda a sorte da fazenda e desmascarar todos os segredos obscuros que cercavam os laços entre as famílias. "Eu tenho esse documento! Estava guardado por anos! E agora, com tudo isso que está acontecendo, é hora de lutar pelo que é meu." Ao ouvir aquilo, Maria teve um impulso de revolta e esperança. Seu passado estava se entrelaçando com aquele desconhecido. E ela sentiu uma chama de determinação formar-se dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, sua mente se encheu de dúvidas. Se o velho tinha razão, quem era ela de fato? No ar estava palpável, e o olhar desafiador de Ricardo ornou-se feroz. "Você não pode simplesmente aparecer e reivindicar o que não é seu." O velho, porém, não recuou. "Os documentos não estão apenas em minhas mãos. Você também está envolvido nessa mentira, Ricardo." O clima virou. As revelações do velho estavam queimando como um rastilho de pólvora e as máscaras começaram a cair. Maria sentiu uma onda de raiva e confusão. "O que você está dizendo? O que tem a ver com Ricardo?" "Tudo! Sua família escondeu muitas coisas. E eu sei que o dinheiro que seu pai recebeu tem um preço amargo. Os verdadeiros donos desta terra nunca foram quem você pensou." O tom do velho era como um trovão. O mundo de Maria girava enquanto ela tentava entender essa nova trama se desenrolando diante dela. Ricardo estava muda como uma pedra, visivelmente abalado. Mas essa mudança não era tudo. O que mais Maria não sabia? Que segredos a envolviam e que provavelmente a conectavam a essa história complexa e cheia de dor. As pessoas se aglomeravam cochichando, mas não conseguiam tirar os olhos da cena. Um coração batendo descontrolado. Maria percebeu que não estava apenas lutando por uma fazenda, mas por sua verdadeira identidade. E a urgência da situação estava prestes a revelar ainda mais verdades chocantes.
O que mais poderia vir à tona e mudar tudo? O futuro parecia incerto e as peças do quebra-cabeça começavam a se mover de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O mundo de Maria girava como um furacão e a revelação do velho a deixava sem chão. Ricardo, que parecia confiante, agora tinha uma expressão que misturava incredulidade e raiva. A multidão estava em um silêncio profundo, como se respirassem o mesmo ar pesado da tensão. Maria sentia seu coração acelerar, batendo tão forte que podia ouvir. O velho estava falando algo que poderia mudar tudo. Eu tenho documentos, provas de que sou o verdadeiro herdeiro, insistia ele, a voz trêmula, mas carregada de uma força desesperadora. Ele olhou para Maria, olhos brilhando com uma mistura de esperança e dor. Você precisa acreditar em mim. Sua família não contou a verdade? Ricardo, percebendo que tudo estava fugindo de seu controle, avançou em direção ao velho. Claro que você não tem nada! É um mendigo, ninguém vai acreditar em você! Mas havia algo na voz do velho que fez o rosto de Maria esquentar. Era como se ela visse ali uma parte de sua própria história sendo desvendada. Ela, hesitante, deu um passo à frente. Espere! O que mais você sabe? Fale! A multidão estava colada, os olhares fixos nos três. Ela! O velho e Ricardo! O velho respirou profundamente e os murmúrios aumentaram. Eu sou filho de um irmão que foi afastado como se não existisse, disse ele. Minha mãe, antes de morrer, me contou. Vocês erraram ao acreditar que estavam sozinhos nessa luta. Maria engoliu em seco. As palavras dele ecoavam como um eco de um passado obscuro. Ricardo agora parecia atordoado, seus olhos saltando de um para o outro. Isso é ridículo! Não há nenhum documento! Tudo isso é uma farsa! Mas havia uma aflição no ar, uma energia que crescia, e Maria sentiu que estava prestes a descobrir algo devastador. Então, em meio ao barulho, um movimento estranho chamou sua atenção. Uma mulher que observava desde o fundo da multidão começou a se aproximar. À medida que se aproximava, Maria reconheceu o rosto. Era Ana, sua melhor amiga de infância. Mas havia algo diferente nela, a maneira como suas mãos tremiam e os olhos brilhavam de um jeito estranho. Ana teve que se esforçar para controlar a voz. Mas quando falou, as palavras caíram como uma bomba. Maria, eu tenho que te contar. Eu sou filha do Ricardo. O silêncio se transformou em um turbilhão de reações. Murmúrios nervosos começavam a surgir novamente. Mas o som parecia distante para Maria. Do que você está falando? Maria não conseguia acreditar. Não, isso não pode ser verdade. Ana avançou, tentando dar uma explicação. Minha mãe sempre me disse que sua família e a do Ricardo estavam ligadas. Mas eu não sabia que era tão profundo. Eu pensei que tudo era apenas boato. Mas depois que você mencionou o testamento, tudo fez sentido. As palavras de Ana eram como facas cortando em meio à tensão. Ricardo soltou um riso nervoso e agora a expressão dele misturava raiva com desespero. Tudo isso é uma farsa. Ninguém aqui sabe o que realmente aconteceu. Seu passado não vale nada, Ana. Maria se sentiu como se estivesse em um labirinto. O que isso tudo significava? As alianças estavam mudando e a revelação de Ana jogou um balde de água fria em sua busca por identidade. As conexões que ela acreditava sólidas agora estavam se desfazendo aos seus pés
enquanto uma tempestade de emoções a envolvia. Se você é filha do Ricardo, o que isso quer dizer para nós? Maria questionou. Nó na garganta cada vez mais apertado. Ana hesitou, o olhar dela se perder entre os rostos confusos da multidão. Eu não sei, mas precisamos descobrir a verdade. Há mais a ser revelado aqui. A urgência nas palavras dela parecia ressoar dentro de Maria. Mas a ideia de como tudo poderia se entrelaçar era aterrorizante. Os murmúrios aumentavam, ecos de incerteza e temor. As revelações estavam apenas começando. E o que mais estaria escondido nas sombras do passado? Precisamos encontrar o testamento, Maria exclamou, a adrenalina correndo pelo corpo. Uma nova batalha estava prestes a começar. E agora, o que estava em jogo era muito maior do que uma simples fazenda. Era a verdade de quem eram. Ponto. Quem eram os outros? E o que essa verdade significava? O que mais estava por vir? As perguntas pairavam no ar, e o desfecho dessa história parecia mais longe do que nunca. Maria estava com a cabeça a mil, processando a bomba que Ana acabara de deixar cair. Ela olhou para a amiga e, em meio a todo aquele caos, algo diferente a atingiu. Como assim, filha do Ricardo? Isso não faz sentido! A multidão começou a murmurar, a sensação de choque pairando no ar como um manto pesado. Ricardo estava paralisado, a expressão de desprezo agora misturada com medo. Esse é só mais um truque! Ricardo gritou, tentando recobrar a autoridade. E enquanto tentava se impor, o velho tomou coragem. Truty, então e essa história do testamento? Você sabe muito mais do que deixa transparecer. Ele apontou o dedo para Ricardo, a indignação em cada palavra. Maria estava em choque, sentindo a verdade escapando como areia entre os dedos. E antes que Maria pudesse entender tudo, o velho interrompeu. O que você não sabe, Maria, é que tem outra pessoa que pode mudar tudo. Ele estava quase gritando agora, o semblante tomado pela pressão do momento. Alguém que esteve escondido! Alguém que sabe da verdade! A multidão se agitou. Cabeças começaram a se virar, ansiosas por saber. E quando o velho começou a falar novamente, a fúria nas palavras fez o coração de Maria parar. Ela está no hospital porque se machucou. Nos 2 dias antes da sua herança ser revelada, ela me contou tudo o que sabia sobre o testamento e sobre você. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Maria. Jane! Gritou, quase desesperada. A luz do sol começava a se pôr, tingindo tudo de um laranja sombrio. O velho respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso. A sua mãe, minha irmã, ela nunca quis que você soubesse. Mas o amor e o ódio que as famílias sentiram uma pela outra, isso tudo é maior do que qualquer um de nós. Ela fez um acordo com a família de Ricardo. A revelação a atingiu como uma facada. Como assim? Tem alguém mais? Porque ninguém nunca me contou isso. Maria estava prestes a surtar. O velho se aproximou, os olhos queimando de emoção. Ela achou que era por seu próprio bem, que era melhor você não saber. Mas agora, com essa história vindo à tona, tudo pode mudar. Ricardo, percebendo que estava perdendo, tentou intimidá-lo. Você não pode fazer isso, velho. Você não tem provas. Mas o velho sorriu, um sorriso triste, mas firme. Quem disse que as provas não estão aqui? Eu tenho algo que pode desenrolar essa teia complexa.
Ele fez uma pausa e seu olhar encontrou o de Maria. Se você estiver disposta a encarar a verdade, vá ao hospital. O que você descobrirá lá pode mudar radicalmente tudo o que você conhece. As palavras do velho ecoavam na mente de Maria. Um turbilhão de emoções a invadiu. O medo, a dúvida e uma estranha sensação de esperança misturando-se. O que poderia haver naquela revelação? O que a sua mãe havia escondido? Ricardo, percebendo que estava encurralado, começou a atacar. Você acha que isso mudará o que você pode ter da fazenda? Você pode até descobrir que nunca vai realmente ser dona de nada. A raiva dele só intensificava a tensão. Maria não conseguia pensar com clareza. Isso não é só sobre terras. É sobre quem eu sou. Nesse instante, um grito cortou o ar. Uma mulher com os olhos vermelhos, inchados, surgiu da multidão. Parem tudo! Eu sou a irmã da Maria! O choque estava instaurado. Minha mãe também! Ela me deixou uma mensagem e eu preciso contar a verdade antes que tudo isso termine mal. Dessa vez não havia risadas, apenas uma expectativa pesada e sombria. A mulher avançou e os olhares se voltaram para esta nova figura, que parecia ser a chave para toda aquela confusão. A cada passo, o ar parecia mais rarefeito e ela diria. Perguntas fervilhavam na mente de todos ali. Maria tremia, pois agora, mais do que nunca, sentia que o que estava em jogo era muito maior do que qualquer fazenda ou herança. Era a verdade, não só da terra, mas de quem eram. O que mais estava oculto sob a superfície? Tudo estava prestes a mudar radicalmente. Mas a que custo? E o que mais poderia sair das sombras? Somando ainda mais complicações ao já complexo enredo que envolvia a vida de todos eles. O futuro estava embasbacadamente incerto. Maria estava absorvendo as palavras de Ana, e em um instante tudo parecia surreal. A mulher que proclamava ser sua irmã estava no meio da multidão, um olhar desesperado. O frio na barriga de Maria aumentava. Como você pode dizer isso? Nós somos! Mas não conseguiu terminar a frase. A confusão envolvia seu cérebro como uma névoa densa. O que estava acontecendo? Maria, ouça! Ana a interrompeu, quase gritando. Não perca tempo. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar. A urgência na sua voz fez os olhares da multidão se voltarem para ela, ávidos por resposta. Ricardo, visivelmente irritado, parecia cada vez mais descontrolado. Ele começou a gesticular, tentando retomar a narrativa. Isso é loucura! Prender sua atenção em uma farsa não vai mudar nada. Mas Maria sentiu que a confusão estava se dissipando lentamente. O velho ao seu lado estava parado, seus olhos pesados de emoção, e era evidente que ele tinha muito mais a dizer. A verdade que está escondida aqui é mais profunda, Maria, insistiu ele. E então, como se o universo estivesse em... Dói. Um momento de clímax. Uma sirene estridente cortou o ar. A multidão se virou, olhos arregalados de assombro, enquanto um carro de polícia parava abruptamente na entrada da fazenda. 2 policiais saltaram do veículo, furiosos, como se estivessem em um filme de ação. Parem tudo! Gritou um deles, fazendo com que todos se calassem. Instantaneamente, o pânico se espalhou. O policial olhou para a multidão e seus olhos se fixaram
nos de Maria. Você, Maria, preciso que venha conosco. A situação é grave. O coração dela disparou. Ela não entendia o que estava acontecendo. Grave? Por quê? Maria questionou, o nó na garganta mais apertado do que nunca. Os murmúrios impertinentes da comunidade começaram a ecoar. O que aconteceu? Por que ela deve ir? As perguntas enfrentavam Maria como flechas. O policial hesitou antes de falar novamente. Estamos aqui para conectar você a um caso. É sobre sua mãe. Essas palavras deram um soco em seu estômago. Sobre minha mãe! Ela sentiu o mundo girar. O que aconteceu com ela? O corpo dela foi encontrado. Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Um grito alto cortou a tensão. Era a mulher que havia afirmado ser irmã de Maria. Não pode ser! As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela quebrava em uma torrente de dor. O caos ganhava vida. Ricardo, que até então estava cada vez mais tenso, agora tinha uma expressão de pânico. O que você disse? O que há de errado com ela? O policial não respondeu diretamente, mas continuou. Estamos investigando o que aconteceu. Você precisa vir conosco. Ana, agora mais pálida do que nunca, se virou para Maria. Precisamos saber a verdade. Precisamos descobrir. Mas não havia como avançar com o que estava acontecendo. A revelação empurrou como uma onda avassaladora. O desespero da multidão era palpável, como se todos soubessem que algo terrível estava em jogo. Maria olhou para o policial e depois para Ricardo. Otimismo e medo emitiram um conflito avassalador. Assim que a realidade desmoronava ao seu redor, com a urgência de suas palavras, ela percebeu uma coisa. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Segredos que estavam enterrados começavam a vir à tona. E agora, mais do que nunca, ela tinha que descobrir qual era a verdadeira história de sua família. Estou indo, disse, a determinação preenchendo seu rosto. A multidão começou a se dispersar, olhares de dúvida dançando entre eles, enquanto Maria se afastava, presa na tempestade de novos mistérios. O que mais poderia ser revelado? Quais segredos aguardavam nos corredores escuros da vida de sua mãe? O futuro era um abismo e Maria estava prestes a dar um salto que mudaria tudo. Maria sentiu suas pernas amolecerem ao ouvir as palavras do policial. O peso da tensão era insuportável. O que você quer dizer com sobre minha mãe? Sua voz tremia e ela olhou para a multidão, procurando compreensão, mas encontrou apenas rostos confusos e apreensivos. Precisamos que você venha conosco agora, Maria. Há coisas que você precisa saber. Coisas que podem mudar tudo, respondeu o policial. A expressão dele era grave e suas palavras pareciam ecoar em um abismo profundo. Ela hesitou. Cada momento parecia se estender, e o silêncio da multidão era como um tambor que aumentava a ansiedade em seu coração. Ricardo estava pálido. A arrogância desaparecera, e os olhos dele estavam vidrados, refletindo um medo que Maria nunca tinha visto antes. Eu não vou a lugar nenhum até entender o que está acontecendo. Maria exigiu, tentando recuperar um pouco de controle. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas olhavam para o policial, outras para Ricardo e outras para a mulher que afirmava ser sua irmã. Maria! A mulher gritou, quase desesperadamente.
Nós precisamos descobrir juntos. Mas a confusão era tanto que Maria mal podia pensar. O nó na garganta se apertou de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Só queria entender a verdade sobre a fazenda. Maria gritou. E seus olhos se encheram de lágrimas. Mas nesse momento, algo surge do lado. Um barulho estrondoso. Um carro vinha a toda velocidade pela estrada de terra. As pessoas gritaram. O veículo parou abruptamente, levantando poeira. Da porta saiu um homem. Sua expressão era de agonia. Ele corria em direção à multidão, e todos os olhares se voltaram para ele. Parem! Parem! Eu tenho algo para que vocês saibam. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O queixo de Maria caiu. Um frio subiu pela sua espinha. O homem tinha uma semelhança perturbadora com Ricardo. Eu sou seu pai, Ricardo! Um silêncio gelado tomou conta do lugar. Maria mal conseguia respirar. Ricardo ficou paralisado. A cor saiu do rosto dele. O quê? Não, isso não pode ser verdade! Ele gritou, a voz congestionada. Mas o homem continuou. Você precisa ouvir a verdade. Sua mãe não a deixaram vir. Ela estava doente e nós fizemos o acordo. Que? Não deveria ter acontecido. A multidão estava em frenesi. Alguns até riam, sem acreditar. Ela teve que me deixar, mas a verdade precisa ser revelada agora, antes que seja tarde demais. Pai? As palavras saíram da boca de Ricardo, quase como um suspiro. A expressão de Maria se transformou. Recentemente, era apenas uma luta pela fazenda. Agora, era uma batalha pela verdade. Eu tenho provas, documentos. Eu posso provar. O homem continuou. E enquanto falava, Maria sentiu que todas as certezas que tinha se desmoronavam. Quem era realmente sua mãe? Que secretos a família tinha guardado? E mais importante, quem era este homem que desafiava tudo o que sabia? O policial, percebendo que a tensão estava se transformando em um caos, tentou recuperar o controle. Chega! Precisamos esclarecer isso de uma vez por todas! Maria, você precisa vir conosco! A multidão começou a se agitar, as vozes misturando-se em um clamor. O passado parecia estar se desdobrando como um tapa na cara, revelando verdades há muito tempo enterradas. Maria sentiu que nada era o que parecia, e uma pergunta pulsava em sua mente. Até que ponto ela iria para descobrir o que realmente estava acontecendo? E as palavras do homem ressoavam em seu ouvido. A verdade precisa ser revelada agora. O que mais ainda estava escondido nas sombras? Qual era até mesmo a verdadeira conexão entre suas famílias? O futuro era uma névoa opressiva, e Maria estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Maria sentiu sua cabeça rodar. Os gritos do policial e as declarações do homem, seu suposto pai, misturavam-se em um turbilhão de emoções. O que mais poderia estar escondido? A multidão fervilhava, palavras cortantes e olhares confusos dançando ao seu redor. Ricardo estava paralisado. A expressão dele uma mistura de incredulidade e raiva. Isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas a verdade parecia estar se desenrolando como um cobertor velho, revelando as rasuras e manchas que ninguém queria ver. Maria, não ouça! Ele está mentindo! Ricardo tentava retomar o controle da situação. Mas o velho, que a princípio parecia apenas uma sombra do passado, agora carregava um peso de verdades que era inegável.
O olhar do homem que se apresentara como pai de Ricardo era intenso, e Maria encontrou um resquício de esperança naquele olhar. A conexão estava ali, pulsando como um coração batendo freneticamente. Mas antes que ela pudesse processar isso, um grito estrondoso cortou o ar. Não acredito que você esteja aqui. Uma mulher de cabelos desgrenhados apareceu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a mãe do homem que dizia ser pai de Ricardo. Eu sou a verdadeira mãe do Ricardo! Ela gritou, e a revelação atingiu a todos como um raio. O choque percorreu a multidão. E vocês não têm ideia do que aconteceu. Essa fazenda não pertence a ninguém, por quê? Ela hesitou, como se o peso da verdade estivesse a sufocando. Ela pertence a mim, Linda, a verdadeira herdeira. As palavras causaram um efeito dominó, o murmúrio crescendo em intensidade, até que se tornasse um rugido ensurdecedor. Maria estava paralisada. Linda, mas eu pensei que você... Ela gaguejou, incapaz de completar a frase. O mundo parecia estar virando de cabeça para baixo. Linda, a quem você se refere? Ricardo indagou, os olhos se expandindo em desespero. Você está mentindo! Mas o olhar da mulher era firme, cheio de dor. A conexão entre eles parecia estar ali, entre linhas entrelaçadas do passado. Um passado obscuro que os mantinha presos uns aos outros de maneiras. E nem podiam entender. Não, eu não sou a única. Temos que ir até ela. Existe um esconderijo. Não podemos perder tempo. A mãe de Ricardo exclamou. E nesse momento, um tremor de urgência passou pela multidão. Maria sentiu, em seu íntimo, que a verdade era como uma onda prestes a quebrar. Um tsunami de revelações que desmoronariam tudo à sua volta. Mas antes que fizessem qualquer movimento, o velho, que havia revelado a verdade sobre a herança, gritou mais uma vez. Não se esqueçam do testamento. A verdade está presa na terra que vocês acreditam que possuem. É segredo, e a única pessoa que pode nos ajudar está aqui, escondida ao nosso lado. Todos se voltaram para Maria. O peso de milhares de olhares a fustigava. Se a sala estivesse cheia de energia elétrica, ela certamente não teria podido suportar. Ela estava prestes a desmoronar, sua mente se contorcendo sob a pressão de tanto desconhecido. Sobre o que você está falando? Maria questionou, o coração disparando. Neste exato instante, tudo o que havia considerado, toda a sua vida, parecia se desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam se acumulando diante dela. Mas o que se formava era uma imagem que ela não conseguia reconhecer. A mulher angustiada deu um passo à frente, olhos cheios de lágrimas. Maria, você precisa saber. Você é, na verdade, a filha de Linda. As palavras dela cortaram o ar. E como se o chão tivesse se aberto, tudo o que Maria acreditava saber desmoronou. Filho de uma herdeira? Os laços familiares entre eles eram mais complexos do que poderiam imaginar. Quem era ela realmente? A fazenda não era apenas propriedade dela, mas a chave que ligava um legado a outro. O que mais estava oculto? Tornou-se evidente que o que quer que a sua mãe tivesse feito, que segredos ela tivesse guardado, agora estavam se desenrolando com um impulso implacável. Preparando-se para engolir tudo em seu caminho, Maria sentia a urgência da situação. Mas o tempo parecia esgotar-se, e enquanto novas conexões e segredos se entrelaçavam, ela percebia que descobrir a verdade sobre sua identidade poderia custar
tudo que ela já havia conhecido. O que mais seria revelado e como isso mudaria o curso das suas vidas? E mais importante, quem estava realmente no controle? A história ainda não terminara, e a tempestade que se aproximava era ainda mais devastadora do que pensavam. A verdadeira batalha estava apenas começando. Maria sentiu sua cabeça rodar. As revelações estavam se acumulando como um furacão prestes a atingir a costa. O homem que se apresentara como pai de Ricardo, que a mulher que clamava ser irmã dela, tudo isso jorrava num turbilhão que a fazia sentir-se presa numa armadilha. O que mais poderia surgir das sombras, agora que parecia que a verdade finalmente estava perto de ser revelada? Você é a filha de Linda? A voz de Ricardo cortou a tensão, e Maria narrou o rosto do homem que agora fazia parte de suas histórias calamitosas. Os olhos de Ricardo estavam cheios de incredulidade, mas enquanto ela lutava para processar o deveria, uma sensação estranha a envolvia. Algo não estava certo. Espere! Maria finalmente encontrou um espaço para pensar. O que você quer dizer com que eu sou a filha de Linda? O tumulto ao redor parecia distorcido. O último eco de vozes e boatos se desfazendo à medida que ela se aproximava da verdade. A mulher que se apresentou como irmã começou a chorar. Maria, há segredos que nem mesmo nós entendemos. Você tem que ouvir! Mas antes que pudesse continuar, uma sirene cortou o ar mais uma vez. Dessa vez não como antes. Era aguda e trágica e carregava um prenúncio de desgraça. O carro de polícia que havia chegado agora estava envolto em um frenesi. O policial que havia chamado Maria começou a falar rápido, quase sem fôlego. Acabamos de receber um relatório sobre um acidente. Uma pessoa foi encontrada no hospital. Ela pode estar ligada a tudo isso. A multidão foi tomada por murmúrios de dúvida e ansiedade. Maria sentiu um aperto no peito. Quem foi? Sua voz saiu como um sussurro, tremendo. A sensação de que o chão sob seus pés estava desmoronando começava a se tornar real. O corpo da sua mãe foi encontrado. E a última pessoa vista com ela foi Linda. As palavras do policial perfuraram Maria como uma faca. Ela não podia acreditar. Não, isso não pode ser verdade. O desespero deu lugar a uma raiva indomável. Era tudo xingamentos e gritos na sua mente, misturando-se com a dor do que estava sendo revelado. Linda, a minha mãe? O que aconteceu com ela? O homem que clamava ser seu pai avançou, desesperado. Precisamos saber a verdade! Linda sabia de algo que poderia mudar tudo sobre as famílias. E ela estava em perigo. O caos se intensificou. A mulher que disse ser irmã de Maria se lançou à frente. Não podemos perder tempo! Se algo aconteceu com ela, precisamos correr até o hospital agora! Mas, antes que alguém pudesse agir, um estrondo ressoou e o céu pareceu escurecer. Um carro em alta velocidade atravessou a cena, desgovernado e descontrolado, abrindo caminho em direção à multidão. Maria e todos em volta tiveram apenas um instante para reagir. Um grito ecoou. Cuidado! Mas foi tarde demais. O carro colidiu, levantando poeira e pânico. A visão se tornava um turbilhão de caos e corpos em queda. Uma onda de gritos desesperados começou a surgir, enquanto o carro parava abruptamente, revelando uma situação insuportável. Maria mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O frio na barriga se transformou em um golpe de terror quando ela percebeu que o veículo parara perto de Ricardo.
O desespero no rosto dele era insuportável. A multidão, que havia sido atraída pela verdade, agora estava presa numa cena de horror. Mas quando todos se aglomeraram em volta, a verdadeira reviravolta estava prestes a se revelar. O motorista do carro que havia causado tudo isso era um homem. Mas não era só um homem qualquer. Ele usava um casaco escuro e tinha uma expressão familiar. Maria estremeceu. Era seu pai. Pai! Ela gritou, o nó na garganta se formando novamente. Após anos sem saber dele, agora ele estava aqui, no centro de uma cena que poderia mudar tudo. E naquele momento, a verdade que Maria buscava agora levava a uma linha de milhares de novas perguntas. O que você está fazendo aqui? Ricardo vociferou, com horror estampado no rosto. A dor no olhar do homem, a partir da janela, era um misto de arrependimento e desespero. O acidente, a sua própria história e a conexão com todas aquelas pessoas agora pareciam interligadas. A intrincada teia de relações familiares estava se desenrolando de forma impossível e Maria estava no centro disto tudo. O que havia de verdade aqui? E quem ela realmente era, se seu pai havia se escondido todo esse tempo? O que mais estava por vir? A noite parecia estar prestes a conturbá-los ainda mais, enquanto eles se preparavam para desbravar os segredos que estavam à espreita nas sombras. Maria estava paralisada, o choque estampado em seu rosto. O carro agora parado revelava um homem pálido e tremendo. O que ele estava fazendo ali? Aquela situação já era confusa o suficiente sem a presença dele. E então a verdade começou a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. O que você quer dizer com pai? Ricardo gritou, a incredulidade transparecendo em cada palavra. Você não pode estar sério! Mas o homem no carro apenas olhou para o filho, seu olhar cheio de dor e arrependimento. Eu não tinha escolha. Eu precisei me esconder. As coisas estavam complicadas demais. Você precisa entender, Ricardo. Entender o quê? Que? Você desapareceu e deixou minha mãe sozinha. Ricardo não conseguia conter a raiva. Maria sentiu seu estômago embrulhar. Então, um impulso cortante atravessou o ar, como um estalo. Os ecos da verdade agora ressoavam mais forte que nunca. Quem é você realmente? O que está acontecendo aqui? Maria gritou, as emoções transbordando. O que mais havia por trás daquela fachada de revelações familiares? O homem começou a se explicar, mas antes que pudesse proferir uma palavra, um grito estridente cortou a tensão. 2 homens surgiram por trás do carro, com expressões ameaçadoras, olhos cheios de cólera. Parem! O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, puxando um distintivo do bolso. Policiais. Maria não entendia o porquê da chegada deles. Era uma bagunça. O último pedaço de realidade que conhecia se despedaçava diante de seus olhos. Precisamos da presença de todos vocês na delegacia, ordenou um dos policiais, focando no homem que dizia ser pai de Ricardo. Você é procurado por algumas irregularidades. E que história é essa sobre a sua mãe? O tumulto crescia. As pessoas ao redor cochichavam. A tensão subia como fumaça no ar. O homem olhou para Maria e então para Ricardo. O desespero estampado em seu semblante. Isso é sobre ela, ele começou. Mas um dos policiais o interrompeu. Chega de joguinhos. Você tem que vir conosco. E sem pensar 2 vezes,
Os homens se aproximaram, prontos para levar aquele homem embora. O impacto da situação fez Maria sentir que seu mundo rodava. Em meio à agitação, alguém puxou seu braço. Era Ana, com lágrimas nos olhos. Maria, isso não pode estar acontecendo. Precisamos saber a verdade sobre sua mãe. A urgência na voz dela a fez gelar. O que mais estava escondido? Não, espera! Maria gritou, impulsionando-se para a frente. Ela estava em meio a um furacão. Ele pode ter as respostas. Ele tem que contar tudo. Mas os policiais não pareciam dispostos a ouvir. E em um movimento de desespero, o homem ergueu as mãos, seu olhar aflito. Maria, eu tenho algo para você. Mas antes que pudesse dizer mais, um carro branco chegou, derrapando na poeira. Um som alto e metálico ecoou quando a porta se abriu. A figura que saiu de dentro fez Maria parar. Era uma mulher, mãe dela. Ela parecia mais jovem. Os olhos brilhavam, mas havia algo mais. Linda! Maria sussurrou, sem acreditar no que via. A mulher se virou para a multidão, a expressão dela misturando determinação e medo. Maria! Venha comigo! Agora! A verdade está prestes a se revelar. O choque foi um golpe na mandíbula de todos. As peças estavam mudando novamente. E o que Maria tinha certeza de entender agora parecia um quebra-cabeça inacabado. Mãe, eu pensei que você estava... Não! Não é o que você pensa! Precisamos sair daqui! O desespero no rosto de Linda era palpável. E então, para o horror de Maria e todos ao redor, o homem no carro, o pai de Ricardo, gritou: Linda, você não deveria estar aqui! O que você fez? Uma onda de murmúrios assolou a multidão. A realidade de Maria desmoronava e a tensão estava no ar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela estava perdida em um mar de confusão. Era um labirinto de mentiras, de segredos impenetráveis. Linda olhou para Maria, a dor evidente. Não é tão simples tudo o que eu fiz. Fiz por você. Você precisa entender. A voz dela estava carregada de emoção. Mas Maria não sabia se poderia confiar novamente. Ela queria acreditar, mas a dor e a desilusão pesavam tanto. A multidão começou a se afastar, com olhares de espanto e murmúrios de incerteza. A cena parecia uma tempestade em erupção. E enquanto Maria lutava contra a maré de perguntas não respondidas, um trovão não distante ressoou e o céu começou a escurecer. O futuro era um abismo profundo e cada passo que ela dava a levava mais perto do desconhecido. E se toda a história que ela conhecia fosse apenas a ponta do iceberg? Qual seria o verdadeiro segredo que unia aquelas famílias? Maria parou diante da verdade que os outros haviam escondido. E ainda assim, a única coisa que conseguia sentir era a crescente urgência de descobrir o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo para sempre. Maria e Linda se encararam e o tempo pareceu parar. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas. A conexão entre mãe e filha, rompida por segredos e mentiras, agora começava a se reerguer. Maria sentiu uma mistura de raiva e amor. Por que você não me contou? Por que se escondeu? Sua voz tremia com a intensidade da dor. Linda respirou fundo, com os olhos brilhando de desespero. Eu fiz isso para te proteger, Maria. Eu sabia que era perigoso. Muitas coisas estavam acontecendo. Coisas que você não pode imaginar.
O vento começou a soprar, trazendo um arrepio que gelou Maria por dentro. Ela olhou com atenção, sentindo o peso das palavras de sua mãe. Enquanto isso, a multidão começava a murmurar, e Ricardo estava em choque. Então, você sabia de tudo isso? Minha mãe estava escondendo verdades cruelmente intensas, e minha vida tinha sido uma ilusão. O desespero na voz dele ressoou como uma explosão. Era um eco que Maria entendia bem. As sirenes da polícia ainda soavam ao longe, uma lembrança constante de que o tempo estava se esgotando. Precisamos de respostas. Precisamos saber a verdade, antes que sejamos levados, disse o velho, que tinha sido o primeiro a trazer segredos à tona. O olhar dele estava fixado em Linda, como se esperasse uma revelação. Ela hesitou, mas a urgência era palpável. A fazenda, a herança não. É só um pedaço de terra. É a chave para o nosso passado. O testamento de sua avó. A voz dela se quebrou e retomou o fôlego. Ele contém tudo o que precisamos saber. O que estava escondido poderia ser a resposta que todos buscavam. A multidão tornou-se um campo de tempestade. Rostos tensos e cheios de expectativa. Maria se virou, sentindo que estava em uma encruzilhada. Estamos todos presos a mentiras que nos separaram. Não podemos deixar o medo nos dominar. Gritou, a determinação firme. Os olhares se fixaram nela e mesmo entre o caos surgiu uma onda de apoio. Vamos até o escritório da fazenda agora! Ricardo proclamou e as vozes da multidão aplaudiram. Juntos, um grupo que parecia desunido agora estava unido por um fio invisível de sangue e verdade. Com passos apressados, começaram a marchar para casa. De repente, o ar mudou. Uma sensação estranha de que a verdade estava prestes a eclodir com toda a força começou a se espalhar. Uma energia nova preenchia o espaço e Maria sentiu que era seu momento de brilhar. Ao chegarem à sala de estar, o velho se aproximou e falou: aqui está tudo o que precisamos. Ele puxou uma caixa antiga. O pó a cobria, como se o tempo tivesse lhe dado um abraço apertado. Com cautela, ele abriu, revelando documentos amarelados. Maria sentiu um frio na espinha. Ele com uma voz trêmula. Enquanto Maria analisava os papéis, seus olhos se encheram de lágrimas. Histórias de amor, traumas, alianças quebradas e promessas feitas. Era uma tapeçaria repleta de dor e esperança, tecida por gerações. O clima estava pesado, mas havia uma faísca de luz. Essa é a nossa chance de reconciliação, disse Linda, segurando a mão de Maria. Devemos contar tudo. As mentiras só nos separaram. Agora, a verdade pode nos unir. Os corações de todos estavam pulsando em sincronia. A história que era deles, repleta de sofisticadas reviravoltas, agora atuava como um bálsamo sobre feridas abertas. Maria olhou para todos os rostos ao seu redor, pela primeira vez, sentindo que era parte de algo maior. A multidão, antes hostil e dividida, agora parecia um só corpo, respirando a mesma esperança. E nesse momento, a iminente tempestade começou a se dissipar, deixando espaço para algo novo. Maria virou-se para Linda. Estamos juntos nessa. Não vamos deixar que nada nos separe mais. Mas ali, entre a euforia de um novo começo, uma sombra se formou na porta. Era o homem que havia se acidentado. O pai de Ricardo, com um olhar sombrio. Vocês acham que podem simplesmente seguir em frente? Existe uma verdade que vocês não conhecem. O aparelho ao fundo começou a vibrar, como se o destino estivesse chamando. E Maria sabia que mais revelações estavam por vir.
Assim, o capítulo final começava a se desenrolar. E o que parecia um novo começo poderia ser também um novo pesadelo. E aí, pessoal? O que você achou desse desfecho eletrizante? Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você na beirada da cadeira. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e dar a força que a gente precisa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você pensa. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho incrível dessa história. Não perca nem mais um segundo. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.